E aí, gurizada, beleza? Chegando aqui no canal do Guedes para falar e repercutir aí a vitória do Internacional no Mineirão agora há pouco contra o Cruzeiro, diante do time do Cruzeiro. Um jogo morno do Internacional, mas que o Inter fez logo no início do primeiro tempo, onde o Cruzeiro atacava mais, era melhor. O Inter fez o seu gol com o Maurício. E aí, claro, o time que está ali buscando para não ser rebaixado, começa a pressão em casa, da torcida. O Cruzeiro sentiu bastante o golpe. O Internacional se defendeu bem, fez alguns contra-ataques no primeiro tempo. Valência, para mim, foi o destaque do primeiro tempo, sempre quando recebendo algumas bolas em velocidade pelo lado direito, sendo um jogador de extremo perigo para o Internacional. E o Cruzeiro com muitas dificuldades, o Cruzeiro também que requer muita qualidade, né? Um time não é à toa que está disputando para não cair. É um time que fez até um jogo bom contra o São Paulo no Morumbi e acabou perdendo o jogo no fim. Até entendo que pelo seu desempenho não merecia perder no Morumbi. Mas hoje sentiu o gol, sentiu o golpe. O Internacional tem um time de mais qualidade. Teve Alan Patrick bem mais uma vez no primeiro tempo. O Inter controlou bem o jogo na primeira etapa e saiu vitorioso por 1-0. O que se esperava? Uma pressão maior do Cruzeiro, até porque o Internacional no segundo tempo geralmente cai de rendimento e acaba se complicando. O que aconteceu? O Inter até controlou bastante o jogo, controlou não. É que o time do Cruzeiro é muito fraco. Tá? O Inter deu a bola para o Cruzeiro e entendo mais uma vez que faltou um pouco de ambição para o Internacional acelerar um pouco mais o contra-ataque para matar o jogo. É claro que fez um gol também no início do segundo tempo com o Wanderson, fez o 2-0 e aí o time relaxou. Essa é a questão. Mesmo contra adversários fracos, como o Cruzeiro, como o América, não dá para vacilar. O campeonato ele é muito parelho. Até os times que estão lá embaixo, daqui a pouquinho, dão uma reagida e podem complicar o jogo. O Inter fez 2-0, o jogo foi muito morno, ruim tecnicamente. O Cruzeiro, um time sofrível de ver jogar. Com o Lucas Silva ali no meio-campo, carimbando todas as bolas, mas um time sem centroavante, um time com enormes dificuldades técnicas. O Inter administrando, mas entendo que, mais uma vez, um pouco preguiçoso o Internacional na segunda etapa. Claro, com uma diferença, né? Um placar de 2-0 no segundo tempo jogando fora de casa é um placar mais confortável. As alterações, mais uma vez, foram feitas pelo Cudê, mais uma vez saiu o Alan Patrick, o Arangues sempre sai, né? Até porque ele está sempre, é um jogador já de uma idade muito alta, veio de uma longa parada lá do Bayer Leverkusen e praticamente todos os jogos o Arangues sai. Saiu o Arangues também, depois mais adiante entrou o Pedro Henrique no lugar do Wanderson, mas ali o Inter mais uma vez sucumbiu, ficou dando a bola para o Cruzeiro, que colocou o Nicão no segundo tempo, e o Cruzeiro acabou achando um pênalti nos acréscimos. Achando não, foi pênalti, né? Em cima do Bruno Rodrigues, que para mim é um dos melhores jogadores desse Cruzeiro fraco aí. É o Bruno Rodrigues, camisa 9, que não é centroavante, é um jogador de lado, que até faz a função de centroavante, mas é mais um atacante de velocidade, atacante de lado. Pênalti o Cruzeiro fez ali aos 46 com o próprio Bruno, batendo muito bem o pênalti, tirando o Rocher da foto no pênalti, 2-1, e aí, meus amigos, isso acontece. Aí deu aquele calorão, aquele gás para o Cruzeiro, o juiz deu 7 de acréscimos, o Cruzeiro ainda meteu com o Matheus Vital uma bola no poste. Na verdade, o Cruzeiro meteu 3 bolas no poste. Mas como diz o cruzeirense Samuel Skank, bola na área não altera o placar. E aí, mesmo com 3 bolas no poste, ali nos acréscimos, a do Matheus Vital, que poderia ter dado empate para o time do Cruzeiro, o Inter acabou escapando e administrou uma vitória de 2-1. Não foi um grande futebol, mais uma vez, internacional, mas o que importa? Claro que todo mundo quer bom desempenho, claro que todo mundo quer ver um jogo mais consistente. E o Internacional parece que está meio sem motivação, mas o Inter venceu. E isso que importa. O Inter venceu, somou mais 3 pontos, praticamente aí, com mais 6 pontos aí, aliás, 4 pontos, elimina essa questão do rebaixamento e vai acabar acontecendo porque os adversários que estão abaixo são muito inferiores ao Internacional, tem a pressão de querer escapar e o Internacional, para mim, nessa parte aí, tranquilamente vai acabar superando. Claro que o torcedor quer mais. Hoje o Inter está em vaga de Sul-Americana.
Mas o torcedor quer um time melhor, um time mais consistente, um time com mais... Aquele time que ganhou do River Plate, aquele time que fez um bom jogo no Beira-Rio contra o Fluminense. E o Inter parece que depois dessa desclassificação para a Libertadores, ou até ter visto a possibilidade de ir a Libertadores no ano que vem, o time deu uma esmorecida e não está fazendo grandes jogos, não. Fez aí 1 ponto diante de Curitiba e América, mas hoje foi no Mineirão e fez 3 pontos. Ganhar fora de casa, independente do adversário, sempre é algo importante. O Inter ganhou, não jogando bem. Acho que no segundo tempo tirou o pé demais, poderia acelerar um pouco mais, poderia contra-atacar com um pouco mais de velocidade para fazer, quem sabe, mais um gol. Porque o Cruzeiro está desesperado. Quanto mais gol você fizer num time que está numa situação dessa, mais você respeita o adversário. Por pouco não sofreu empate, mas o importante é 3 pontos, o Inter venceu fora. E quarta-feira vai reencontrar o campeão da Libertadores da América, o Fluminense. O algoz da Libertadores que venceu, tá de ressaca, tá curtindo o título inédito da Libertadores. Quarta-feira no Beira-Rio tem esse jogão aí de Fluminense e Inter. O Fluminense não tem mais nada, né, que fazer no campeonato, já está garantido para a Libertadores do ano que vem com o título, mas é um time que vem a Porto Alegre de sangue doce. Essa é a questão. E eu entendo, se o Internacional entrar com motivação, quando o Inter entra motivado, o Inter consegue realizar um bom futebol. Quando o Inter entra desmotivado, como tem acontecido, são jogos sofríveis, derrotas inesperadas, em futebol muito abaixo. Vamos aguardar quarta-feira para ver qual é que é o ânimo do time colorado. 3 pontos e 42 pontos é a pontuação do Inter. A gente volta aqui no canal do Guedes, aqui no YouTube, sempre pedindo para você ir lá se inscrever. É só apertar ali inscrição, é rápido, é fácil, é bem tranquilo de fazer isso. Ativa o sininho também e aguarda aí que a gente vem na semana com novidades, vem com podcast, a gente vai anunciar aí, estamos em algumas negociações. E tem também mais dupla Grenal, mais Grêmio, mais Inter. O Grêmio que pega o Botafogo na quinta, num jogão de bola. Se o Grêmio quiser ser campeão, tem ganhado o Botafogo. E o Inter pega o Fluminense. Tá bom, gente?